Agora, no Bom Dia Litoral, eu tenho a participação dele, doutor Maurício Vitor, doutor Direito do Consumidor, como ficou carinhosamente conhecido, né, doutor? Inclusive, um dia eu fiz essa confusão, para falar especialmente para aquele consumidor que está com o nome negativo. Doutor, a gente sabe que nessa época do ano, muitas pessoas aproveitam esse 13º, esse dinheiro a mais, para renegociar essa dívida, o que é uma ótima dica, uma ótima sugestão. Mas na hora de renegociar essa dívida, pagar aquele débito que tem, quanto tempo a instituição financeira tem para tirar o nome dessa pessoa nessas listas de proteção ao crédito, dessa negativação? Quanto tempo o banco, a instituição financeira tem para tirar o nome do consumidor? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Bom dia a toda a equipe. Bom dia aos nossos amigos telespectadores que nos honram com a audiência, né? Pierre, é um momento, né, do consumidor primeiro ter muita calma, porque toda e qualquer negociação deve ser precedida de colocar contas na ponta do lápis. Quais contas? Primeiro, o quanto eu posso pagar. Segundo, em quanto está essa dívida? Muitas das vezes é preciso fazer uma análise do chamado juros sobre juros da dívida que você vai pagar para negociar da melhor forma e pagar o valor mais justo. Você deve ser pago, mas evite negociar com emoção, com pressa, com alguma pretensão de imediatamente resolver aquele problema, porque isso pode prejudicar você quanto ao gasto a mais. Algumas instituições não têm pena do consumidor e elevam os custos, especialmente, como você citou agora, sabendo, vem o 13º, a pessoa vai querer quitar a sua conta e, nesse aspecto, acaba se pagando mais do que se estava devendo. Então, assim, você que tem a dívida, primeiro passo, ponha na ponta do lápis o que você pode pagar e verifique o valor daquela conta, em quanto está a tua dívida. Feito isso, negociou, deu entrada, a partir desse momento, Pierre, e aí a gente fala do prazo, o credor tem no máximo 5 dias úteis, é verdade, para dar baixa, ou seja, retirar a restrição colocada no crédito daquele consumidor. Mas 5 dias é o prazo máximo, porque se considerarmos que hoje, com a eletrônica, com a comunicação online, isso é possível fazer quase que de imediato. Então, observe bem, acompanhe, e se acontecer de ficar um dia a mais do que esses 5 dias, já há uma irregularidade. Doutor, no caso de renegociação dessa dívida e o pagamento dela em prestações, já no primeiro pagamento, na primeira prestação, o credor é obrigado a retirar o nome da negativação? Já é obrigado no ato do primeiro pagamento? Sim, Pierre, porque uma vez feita a negociação, você está tratando de uma nova dívida. Então, aquela dívida anteriormente existente, ela deixou de existir. Você negociou e resolveu pagar de uma outra forma. Iniciou o processo de pagamento, ou seja, fez o pagamento da entrada conforme combinado, estruturado com o credor, a partir daquele momento passa a correr o prazo de 5 dias para que o credor dê baixa, retire toda e qualquer restrição ou negativação em relação ao nome do devedor. E se isso não acontecer? A pessoa foi lá, pagou a primeira prestação ou pagou a dívida por completo, mas o nome continuou negativo depois desses 5 dias úteis. O que esse consumidor deve fazer? Bom, o primeiro passo é notificar, né? Necessariamente notificar o credor, porque ele está cometendo uma ilegalidade, né? Notificado o credor, mantido o nome lá, você passa, consumidor, a ter o direito a uma indenização, porque você está sendo negativado indevidamente. Você fez o teu esforço, você concluiu a sua negociação, você passou a ser pontual no seu pagamento, ainda que inicialmente, né? Mas aquela anotação não é mais pertinente. Portanto, isso causa em você não um mero aborrecimento, mas um dano concreto.
Se você for fazer compra, se você for fazer qualquer tipo de negociação, aquela negativação lhe afeta de forma que você fica impedido de alguns negócios. Então, existe ali um dano moral concreto, Pierre. E doutor, até um determinado valor que esse dano moral seja pleiteado pela pessoa, nem é preciso de um advogado para você poder ingressar no Pequenas Causas e solicitar, assim, essa indenização, né? Como o consumidor deve fazer nesse caso, se esse valor for abaixo dos 10 salários mínimos, né? 20 salários mínimos. 20 salários mínimos. Como o consumidor deve fazer? Neste caso, como eu disse antes, você deve fazer a notificação, né? Ter em mãos os documentos da comprovação da negociação, da forma que foi negociado, do pagamento da primeira parcela, se for pago em parcelas, ou do pagamento, no caso de ser pago à vista. Notificou a empresa. Com essa documentação, você deve se dirigir ao juizado especial, como bem lembrou o Pierre, até 20 salários mínimos você não precisa de advogado, embora aconselhemos sempre que você faça a busca lá pelo site da OAB, se você não tiver um profissional da sua confiança, e buscar alguém que atue nessa área. E apresentando no juizado especial essa documentação e esses fatos, às vezes de forma bem sucinta, né? Explicando, tinha uma dívida, efetuei o pagamento, no entanto, a empresa não deu baixa na negativação, o que me causa prejuízo. E de preferência, para robustecer, para deixar mais forte essa queixa, você tentar uma compra e ser impedido, né, e ter esse registro por conta da negativação indevidamente mantida. Com esse processo, isso vai gerar uma citação para a parte que te negativou e vai ser marcada uma audiência de conciliação. Nessa oportunidade, você poderá exigir a indenização que você entender pertinente, né, para fazer a composição. Caso, Pierre, não seja possível a composição, será instruído o processo e um juiz irá julgar enquanto você deve ser indenizado. Por isso, faça o melhor relato possível num caso como esse, para que possa transferir a quem vai julgar a situação que você vivenciou, para que possa ser avaliada com a maior correção e trazer para você a indenização no patamar que ele é devido. Bem, hoje um quadro um pouquinho diferente, um quadro voltado principalmente para essa questão da dívida, porque afinal de contas estamos no final do ano, estamos presenciando, inclusive aqui no estado do Paraná, um mutirão de renegociação. Então, você que tem renegociação de dívidas, né? Você que tem aquele débito com alguma instituição financeira, com alguma instituição onde você realizou uma compra e não realizou o pagamento, corra, dá tempo, acesse consumidor.gov.br, acesse também sites de proteção como o próprio Serasa, veja qual é a sua dívida e renegocie esse débito. Comece 2025 com o nome limpo e sem dores de cabeça. Doutor, muito obrigado pela participação, é sempre um prazer enorme tê-lo aqui, até a próxima semana. Obrigado a você, Pierre, obrigado à equipe, obrigado aos telespectadores e lembrando, né, tenha cuidado. Primeiro, em fazer as contas, né? Faça contas dentro do que você pode pagar. Estando extrapolado, estando com esse problema, aproveite essas condições que essas semanas de renegociação promovem, mas não deixe de observar o valor para não ser enganado, ludibriado, perder dinheiro, porque os juros consomem aquele seu salário. Seu salário não tem juros e as contas têm. Então, organize-se, pague e mantenha em dia para evitar aí perdas financeiras que limitam os sonhos de aquisição. Então, a todos aí uma boa renegociação e até a próxima quarta-feira. Um abraço, doutor.